Bom dia a todos. Essa semana tive no Rio de Janeiro, onde eu costumava ir com o reverendo para compra de antiguidades, de objetos de arte. Então tem um shopping no Rio, na Siqueira Campos, que tem o shopping dos antiquários. Então a gente costumava ir muito lá para procurar objetos de artes para o nosso museu. Então eu fui para o Rio essa semana e ao chegar lá encontrei-me com os lojistas e num desses lojistas veio me falar que a esposa dele tinha falecido, né? E eu fiquei bastante chocado, né, pois era nova ainda, e me contou que ela falecera de câncer e me contou todos os procedimentos que ela passou e o sofrimento que ela passou, e a gente ficou conversando, né? Eu tinha bastante amizade com eles, né? E em nenhum momento, e sempre que possível, se abre uma brecha, a gente tenta falar algo diferente, ou seja, algo ligado a uma coisa mais profunda, ou seja, a própria religião ou uma espiritualidade ou algo mais, né? Então eu nunca vi brechas na conversa com eles para entrar nesse assunto. E justamente ela ter sofrido muito, né, em virtude dos procedimentos médicos, naquele momento eu entendi bastante forte que certas coisas fazem parte da escola da vida, ou seja, são as aulas de Deus, né, para cada um de nós, que certamente essa pessoa vai nascer em outra vida com a aversão a tratamento médico. Vocês devem conhecer muita gente assim, que não sabe explicar o porquê tem aversão a procedimentos médicos. Não sabe explicar. E se vai fazer algum procedimento, soa frio, passa mal, né? Tem gente que é assim. E com certeza foi algo nesse tipo, algum trauma bastante forte, que grava no fundo da alma, do espírito, né? Então, se a gente parar para pensar, é uma das aulas mais fortes ao mesmo tempo que grava no ser humano, né? Então não dá para a gente julgar o que a pessoa entende ou não entende, parte espiritual. Ele passa, já nasce praticamente, né, procurando por algo. Então nós vemos nesse mundo várias coisas que a gente não entende, né? Pessoas que não gostam do sexo oposto, né? Pessoas que não querem ter relacionamento, querem ficar sozinhos, pois são pessoas que sofreram muito, mas muito mesmo na vida anterior, com relacionamento. Então isso grava na alma, né? Então já nasce com esse... não sabe explicar, né? Simplesmente não sabe explicar. Então, se pararmos para pensar, tudo, né, na vida da gente é para a evolução da gente. Tudo é feito para a evolução. Tudo para caminhar para a evolução, né? Só que é uma evolução bastante lenta. São vidas e vidas nascendo e renascendo, e aprendendo, desaprendendo, fazendo de novo o mesmo erro, até gravar no fundo da alma o que pode, o que não pode, né? O melhor caminho para a felicidade, tudo isso. É longo o caminho, né? São várias coisas para a gente aprender, né? Mas aí entra a missão da religião, né?
A escola são 9 anos, mais 3 anos de faculdade, e assim por diante, né? Tem o tempo correto, o tempo normal, né, de cada um. Mas tem gente que faz o antigo, o atual supletivo, né, que fala, né? Os mais antigos falam madureira, né? Madureza. E aí faz 2 anos em um, 3 anos em um, e assim por diante. Então, o que é a religião? A religião é justamente para encurtar esse tempo de aprendizagem, né? E com isso a gente consegue entender melhor. Melhor ainda se você é uma pessoa que dedica, que vive dentro da religião, porque você vê muita coisa. Você acompanha muito sofrimento de muita gente. E com isso você também vive esse sofrimento. E com isso também entra na nossa alma, também grava na nossa alma, né? Então é uma forma bastante boa da gente pular etapas dentro da nossa alma, né? Fortalecer a nossa alma. Então, a própria religião, né, tem essa maravilha que é facilitar para o ser humano, porque é muito penoso, é muito longo o caminho de cada um de nós, né? Quando a gente vê alguém que tem amor ao próximo, a pessoa não julga o outro, tem amor ao próximo, né, gosta de fazer o bem, a gente percebe que ou a pessoa já teve uma religião em outras vidas ou já vem de vidas e vidas aprendendo o que é certo, né? Então, muita gente se gaba, ou muita gente fala, não, tenho a honestidade no fundo da minha alma, né? Mas muitas vezes, para chegar a essa honestidade, foi muito desonesto. Aprendeu, né? Aprendeu com a própria vida, sabendo que só traz sofrimento. E com isso, marca na alma, grava na alma, né? A pessoa fica íntegro. Então, é um processo. Então, são coisas, justamente por causa disso, a pessoa passa a não julgar os outros, né? Sem saber em que estágio que o seu próximo, do seu lado, está. Não dá para saber, né? Então, temos essa maravilha do ensinamento, pois ele nos dá o futuro de nós, seres humanos, vivermos com as divindades no reino do céu na terra, né? Então é tudo diferente do que tudo que a gente já viu, pois é um reino, não um reino espiritual propriamente, e sim um reino divino. Esse reino divino que está se aproximando do reino espiritual e consequentemente do reino material. Então o estudo dos ensinamentos justamente é para esse novo reino. O que está acontecendo muito com a classe médica é justamente muitas publicações que estão sendo veiculadas, mesmo no Japão, os 3 best-sellers da farmacóloga Kumiko Takawa e do médico oncologista Makoto Kondo, falando coisas como é o remédio que cria doença, né? Não mexa, não faça nada que é melhor. Quer dizer, são dicas, são coisas que eles chegaram a essa conclusão, né, através de estudos. E essa semana também que passou, a revista Época, na capa da revista Época, o título é Quando a Medicina se Engana. São 2 pesquisadores americanos, Adam Giffo e Vinay Prasad, em que eles chegam à conclusão que a medicina não progrediu tanto como todo mundo pensa, né? E sim, eles intitulam como sendo a ciência da incerteza,
ou a arte da probabilidade, né? Então, eles mostram nesse livro que muita coisa que era sagrado dentro da medicina, ou seja, os procedimentos sagrados, que hoje estão em xeque, ou seja, estão em dúvida se realmente vale a pena ser feito. Então, esse estudo é bastante longo, e tem vários, e eu escolhi aqui a reposição hormonal, né, que muitas mulheres estão fazendo tudo, e eles chegam à conclusão que 50%, né, aumenta a chance de ter derrame cerebral, quase 30% de infarto e assim por diante. Então, são procedimentos perigosíssimos, né, que é dado como lei, dado como uma coisa... Então, os próprios procedimentos antigos, que mesmo o nível do açúcar na hora da operação, diversos tipos de coisas que eram lei, eram dado em todas as escolas médicas, estão sendo questionados, né? Então, se a gente parar para pensar, se a gente pegar um livro de toda a história médica humana, né, estamos ainda no comecinho das páginas iniciais, né? Sendo que eu tenho uma pessoa na família que adora ler o último capítulo, né? Vai começar um livro, lê o último capítulo. Tamanha ansiedade, né? E acaba lendo o último capítulo. Então, o último capítulo é nada mais, nada menos do que Meishu Sama escreve, né? Imaginem a cena de sei lá, uma pessoa muito importante da OMS, Organização Mundial da Saúde, chegar para o público e dizer, um belo dia, ele recebe um Nobel de Medicina e tal, eles chegaram à conclusão que existe o espírito, né? E, base nesse estudo, não dá para fazer nenhum outro tipo de tratamento senão tratar do espírito. E para todos que fizeram os procedimentos antigos, uma homenagem a todos que se sacrificaram, viraram cobaia, né, de tudo isso. Ou seja, aqui no ensinamento, né, fala do Yin e Yang, né? O Yin e Yang são duas energias que, se não uma energia não alcançar o máximo, não se transformam. Quer dizer, o Yin, para se transformar em Yang, ele precisa alcançar o ponto máximo, para depois se transformar em Yang. Então, existe essa necessidade de chegar ao ponto máximo. E conforme o que está sendo veiculado pelas notícias no Brasil, é de muita preocupação, né, que estamos chegando paulatinamente a esse estado máximo. Nós temos agora um surto de microcefalia, né, que está apavorando o mundo. Ontem a primeira vítima americana, né, e o mesmo vetor, esse Aedes aegypti, também transmite o chikungunya. A dengue todo mundo já conhece. O chikungunya também, essa semana morre a primeira pessoa de chikungunya. Quer dizer, mas esse microcefalia, ele mexe com uma coisa talvez a mais delicada do ser humano, que é o nascimento. Se mexer nessa parte de nascimento, acabou o ser humano, né? É aí que é o ponto chave, né? Estamos perto disso, pois as crianças nascem praticamente com o cérebro menor, tudo. E as mães passam a ter medo de ter filhos, e assim por diante. Outro dia, lá em Ribeirão Pires, eu estava olhando a natureza, aí eu senti uma coceira, aí eu olhei assim, falando, tinha um pernilongo. Aí eu matei, assim.
Aí quando eu vi, era das perninhas zebradas, né? Falei, nossa, esse que é o tal do Aedes, né? Mas, o que é o Aedes? Você imagine uma bomba. A bomba, ela precisa de pólvora, né? E uma espoleta, né? A espoleta é que dá a explosão para o explosivo, né? Então, o vetor, que é o mosquito, nada mais é do que uma espoleta. O medo que a gente tem que ter não é do mosquito. O medo que a gente tem que ter é do ar que a gente respira, é da comida que a gente come, dos remédios que a gente ingere, de tudo que faz mal para o nosso corpo. E isso é como se fosse um explosivo que a gente vai acumulando por corpo. E assim, uma espoleta, que é o pernilongo, desencadeia uma explosão. Sem essa combustível de explosão dentro do corpo, ele não faz nada, é só a espoleta, né? Não acontece nada com o corpo. Então, é do que a gente precisa ter receio, né? E sabendo disso, melhor do que eliminarmos, né? Pudermos eliminar esses explosivos que temos dentro do nosso corpo, melhor. Quanto mais poder eliminar, melhor, né? Então, temos maravilhas de eliminação, que é gripe, diarreia, são coisas que todo mundo já conhece. E hoje já estão sendo colocados como vilões, até o absurdo de dizer que é o começo de todas as doenças, né? Mas, na verdade, não. É um jeito de limpeza do corpo. Então, tudo isso, né, Meishu Sama nos ensinou, de que na própria espírito da gente, eu tenho medo dessas coisas, entidades negativas, né? Eu tenho medo, né? Tem um encosto disso, né? Mas se você tem um encosto, se você tem a mácula, né? É a mesma coisa do pernilongo desencadear a doença. É não ter mácula. E para isso, Meishu Sama aqui fala, ter fé, né? Elimina as nuvens espirituais, né? Então, é maravilhoso se a gente entende. O problema é que nós temos barreiras que a gente mesmo criou, né? Medos e barreiras que faz com que não aceitemos de coração aberto, né? Acabamos sempre questionando com a mente, né? Então, esse bem-estar que vocês sentem ao receber Jorei, né? Entender como sendo esse encontro com Deus, né? Porque aqui no ensinamento fala da partícula divina, né? É do meu tempo, né? Desse conto de fada dos anos 80, dos anos 70, né? Que é esse Guerra nas Estrelas. Eu tinha poucos anos, primeira vez que eu fui no cinema, fiquei muito encantado com o filme, e muita gente da minha geração também, né? E ele conta de uma forma muito interessante histórias búdicas, né? De uma forma totalmente diferente, sem falar da forma tradicional, né? Eles trocam a palavra Deus por força e assim por diante, né? Então que a força esteja com você, que Deus esteja com você, e assim fazendo o filme deslanchar. Então, no primeiro filme tem a bola da morte, né? É um planeta, praticamente uma arma indestrutível, com os escudos, tudo, que é praticamente impenetrável, e que ele tem o poder de destruir outros planetas, em um piscar de olhos. Então era a arma, né? Máximo da arma. E era a bola da morte, simbolizado como uma bola preta, e assim vai. E aí o único jeito de destruí-lo é alguém que tivesse fé na própria
na própria força ou na própria divindade, né, em Deus, que ele conseguiria jogar sem nenhum aparelho, sem nada, jogar uma bomba num buraco, num orifício que, para o tamanho da bola, seria quase impossível, né? Em alta velocidade, você conseguir jogar uma bomba num duto para chegar no centro dessa nave. E aí é feito no filme, né? O principal do filme, o ator principal, consegue jogar a bomba e assim destrói. Isso mostrando essas diversas histórias, né, de contos budistas. E é interessante que também, acho que no terceiro filme, né, ele faz o quarto, quinto, sexto. Depois faz o primeiro, segundo, terceiro. Nesse terceiro filme, o Imperador do Mal, ele faz um exército. Mas na época que ninguém desconfiava que ele era do mal, né? Então ele monta um exército de clones, exército que são clonados de um bom soldado, o melhor soldado, eles clonam esse melhor soldado. Então faz um exército de soldados. E com isso, esse exército de soldados eram supervisionados pelos Jedi, que são os que têm espiritualidade, né? Então, eles iam para uma guerra e sempre acompanhado desses clones, eles lutavam a guerra. Só que num belo dia, chegou a hora em que esse malvadão, esse imperador, ele dá uma ordem. Ele fala uma palavra mágica, não sei, eu acho que é um código, alguma coisa, para todos os soldados clones, para eles se voltarem contra os próprios Jedi, né? E aí eles estavam de costas, todo mundo lutando a guerra, e eles estavam de costas para ele. Então é aniquilado todos os grandes mestres, né? Justamente porque deu um clique, né, o Imperador do Mal dá a ordem, e do nada eles mudam de fisionomia e acabam assassinando todos os outros mestres. Então aqui fala, né, no ensinamento, que ao contrário disso, todo ser humano tem a partícula divina. Então é demorado a construção desse mundo atual, né? Mas que para Deus não vai ser difícil dar um clique para todo mundo, né? Esse clique é o que nós estamos vendo atualmente, é o Jorei, onde as pessoas pouco a pouco começam a achar o seu espírito primordial, né? É acordar esse espírito primordial. É o que está acontecendo com muitos de vocês, né? O despertar, né? Antes dominado pelo espírito secundário, hoje vocês enxergam de outro jeito o mundo, justamente por estar despertando, né? Então acho que essa preocupação de Deus deixou para o final esse despertar, acho que é por causa disso. Ele sabe como despertar o ser humano, né? Cada um de vocês. E com isso, pular muitas etapas, né? Não precisarmos nascer tantas vezes para aprender, às vezes uma coisinha só, né? E aceitarmos de coração aberto os ensinamentos para que, né, que ele faça parte da gente. Porque esse de aceitar, né, tem pessoas que, ao receber Jorei, o coração aquece. Ao aquecer o coração, vem a felicidade. E a pessoa já liga isso como sendo o que tem que ser buscado, né, de cada um de nós. Mas se a pessoa é muito mental, muito na parte mental, então não faça meio a meio. Então procure também tudo que Meishu-sama disse, principalmente em relação à medicina, tudo. Procure também aprofundar. E se vocês aprofundarem, vão chegar também a essa conclusão, né? Pois muitos já estão chegando. Então, cada um de nós temos um caminho a percorrer, né? E vocês, mais do que ninguém, sabe, né, o que tem que ser feito dentro da gente, né?
agradecendo a participação de todos e aos todos os ancestrais, né, que estão orando juntamente conosco, porque é estranho dizer isso, mas quando o reverendo foi para o mundo espiritual, eu entendi uma coisa, que como é a ligação entre pai e filho, né, essa ligação faz com que você sinta onde a pessoa está, né, ou o que a pessoa pensa, o que está vivendo, pois é a ligação espiritual. Então, de alguma forma, de algum jeito, eu sinto, né, o que está passando, o que ele está fazendo. De alguma forma, eu capto, né, do jeito que está acontecendo no espiritual. E, de uma forma, eu sinto a necessidade de alertarmos esses erros da cultura, que faz toda a diferença para a nossa vida, né, que pode tomar rumos muito, muito difíceis para a nossa vida, né? Então, ler os ensinamentos é o que vem essa mensagem, né? Não tem outro caminho, porque é interessante, porque são palavras, podemos dizer assim, mágicas. Esses dias eu fui falar com a pessoa da madeireira, que a gente compra madeira para a construção da torre, e a gente comprou dessa madeireira. Um senhor que é católico por né, nascimento, foi batizado, tudo, mas não exerce muito a religião. E eu conversando com ele sobre, ele falando da corrupção, tudo, né? Aí eu usei aquelas palavras de Meixo Sama, que fala da batata doce, né, que a gente leu no culto passado, que puxa uma rama, vem outras ramas, e vai puxando, tá entrelaçado, né? Eu achei isso bacana e falei para ele. Ele falou, eu gostei muito disso. Ele falou assim, nossa, adorei. Aí ficou assim olhando para cima, aí ele voltou para mim, adorei isso. Não sei porquê, mas eu adorei. Que sacada que você teve? Eu falei, não foi bem eu, mas tudo bem, né? Vou ficar com os créditos. E aí a pessoa ficou, depois ficou um tempinho ainda olhando para cima. Aí dali a pouco, mais um pouquinho para frente, falei, eu gostei do que você falou. Ai, que bom, né? Quer dizer, são palavras que se encaixam no mundo espiritual. Por ser a verdade, eles têm uma força de encaixar e virar algo fora de série, né? Por isso que era importante a tradução do ensinamento por português, para justamente formar essas palavras-chave. Esse é o Kototama, né? Faz com que vire uma oração. O próprio ensinamento é uma oração, né, que atinge os céus. Então, muitas vezes aqui são assuntos delicados, pois envolve a medicina, envolve muita coisa, mas é preciso ser dito, pois é a essência do nosso Jorei, é a essência da messiânica, é a essência da luz, é a verdade. Então, vira e mexe, precisa ser falado, né? É complicado, é polêmico, mas tem que ser falado, né? Porque senão perde a essência, perde tudo. Então, eu acho que para esse ano, né, nós estamos querendo bastante lançamento em termos de ensinamentos em espanhol, revista, mesmo esses livros que best-sellers no Japão, a gente quer traduzir pedaços e colocar na revista, mas por ser distribuição interna, né? Mas depois a gente vai lá pedir autorização para poder traduzir umas trechos interessantíssimos, como se fossem palavras de Meixo Sama, né? Eu tenho certeza que, se na época de Meixo Sama tivesse médicos assim, ele colocava no púlpito para falar, né? Com certeza ele faria isso, pois é as palavras dele, só que na mão de um especialista, estudou a vida toda, né, para isso. Então, tá chegando a hora, e isso é a sensação que vem do mundo espiritual, né? Então, para a gente
se preparar, né? Nada melhor do que a própria dedicação em ministrar-se Joreia para as outras pessoas, né? Aí a gente vai estar de acordo com a nova era. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos.